Olá a todos e todas do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, SELEC. É com alegria, com satisfação que estou aqui atendendo ao convite da irmã Dora para realizar essa humilde apreciação do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, o capítulo é o capítulo 146, que tem como título Seguir a Verdade. Então, o tema de hoje é Seguir a Verdade. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde nesse momento, gozando de alegria, de felicidade plena, que estejam bem. Isso é que é o mais importante, estarmos bem com nós mesmos e com as pessoas que nos rodeiam. Que Deus ilumine cada consciência nesse momento, para que possamos juntos, encarnados e desencarnados, aprender um pouco mais sobre os conceitos que vêm do mundo espiritual, que vêm de Deus para nós. Então, antes de começarmos, de fato, a nossa humilde investigação, será necessário tentarmos conceituar a verdade. E quando tentamos fazer isso, quando tentamos conceituar a verdade, nos deparamos com uma dificuldade interessante, própria das palavras simples. Então, conceituar vida é complicado, conceituar amor é complicado. Assim também é conceituar verdade. Então, verdade não é uma palavra, não é um conceito muito simples de ser entendido na sua forma inteira. Contudo, nós podemos entender que existe algo que não seja verdade. Então, tudo aquilo que não é verdade, nós costumamos dizer que seja mentira. Então, já temos aí uma ideia pela oposição, pelo contraste do que seria a verdade. Então, a verdade é aquilo que está nos dando uma visão correta, uma visão precisa, exata da realidade, daquilo que está de fato acontecendo. Isso é verdade. E mentira? Mentira seria aquilo que é o oposto da verdade. Então, daqui para o final do tema, a gente vai tentar ver essas questões da diferença entre verdade e mentira e tudo isso que está à nossa volta a cada instante. Será que existe verdade absoluta? E a resposta imediata nossa é não. Então, baseando nos conceitos que Kardec nos trouxe, principalmente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que no nosso estado atual de evolução, na nossa condição moral atual, nós não temos condições de entendermos a verdade em sua forma absoluta. Inclusive, Emmanuel, ele sinaliza isso lá no início do seu desenvolvimento do capítulo que estamos estudando, o capítulo 146 do livro Pão Nosso. Então, Emmanuel fala isso, que o grande problema da comunidade científica, principalmente, da comunidade acadêmica, é se deparar com a situação de que a verdade, por mais que você tente conduzir os argumentos no sentido de que vai apoiar a sua versão da verdade, digamos assim, mas ela não vai conseguir atingir o nível de ser absoluta. Ela vai ser sempre uma verdade relativa. Relativa a quê? Relativa à nossa condição de entendimento, à nossa condição evolutiva.
Então esse é um grande problema para o orgulhoso, um grande problema para quem tem a presunção de ter a verdade, de a posse da verdade absoluta. Então todas as vezes que nós escutamos alguém dizendo que possui a verdade absoluta, podemos ter certeza que é um grave erro que essa pessoa está assumindo diante da humanidade. Porque ninguém possui, ninguém detém a verdade absoluta. Kardec até comenta isso, que assim como dizer que fora da igreja não há salvação, também seria um grande erro dizer que fora da verdade não há salvação. Por quê? Porque a verdade não sendo absoluta em nosso estado atual de consciência, então dizer que fora da verdade não há salvação é tentar escolher que caminho, porque a verdade absoluta não existe. Existem várias versões de conceitos, muitas vezes muito nobres, mas que ainda não se aproximaram o suficiente da verdade absoluta. Então, é por isso que o lema, o estandarte da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque se por um lado a verdade, por exemplo, ela é muito complexa para que você possa pretender tê-la sob domínio, a caridade não. A caridade pode e deve ser praticada por todos, independente de religião, independente de conhecimento científico, independente de classe social. Então a caridade ela é acessível, ela é algo prático que você pode fazer. Você não precisa estudar a caridade para fazer caridade. Ela é um impulso da alma. Ela é um esforço da alma de tornar-se mais nobre diante da vida. E aí nós vamos um pouco mais à frente em relação a essa questão do extremismo. Se de um lado nós temos o cientista que pretende ter a posse da verdade em função da ciência, em função daquilo que ele domina no seu campo de conhecimento, que ele entende que a ciência ela é capaz de chegar até a verdade. Isso é um fato. Realmente a ciência possui recursos para conduzir o homem a uma situação mais nobre, mais elevada, mas ele se protege. O cientista, o materialista, o extremista da ciência, ele se protege, ele quer se proteger do engano, ele quer se proteger do misticismo, ele quer se proteger de alguma coisa que possa confundir o seu conhecimento. Tudo bem, nada de errado até aí. Contudo, quando ele se torna extremo, ou seja, ele quer se proteger ao extremo dessas situações que nós citamos, ele também se fecha, ele se limita, ele passa a não entender que é um espírito, da sua condição espiritual. Então, quando ele faz isso, ele trava, ele limita o poder da ciência. Ao invés de ele ter uma maior visibilidade daquilo que ele quer atingir, ele começa a se tornar cego. Porque enxergando apenas uma versão da realidade, ele só enxerga uma parte. Então, a sua visão é limitada. É uma visão estreita daquilo que a vida realmente significa. No outro lado, nós temos o fanático religioso, que também pretende a posse da verdade. Então, o fanático religioso, ele supõe que seus conceitos religiosos, eles detêm a verdade, porque são de origem divina. Então ele diz que o que eu acredito, o que eu defendo, vem de Deus. Então, se você quiser fazer alguma crítica, faça a Deus. Então ele lança a responsabilidade, por assim dizer, nas mãos de Deus. E aí ele quer se proteger também, assim como o cientista quer se proteger daquilo que nós falamos, do misticismo, do engano,
O fanático religioso, ele quer se proteger do materialismo, ele quer se proteger do vício, dos excessos da matéria, do uso indevido do corpo, e enfim, tudo bem, isso aí não é errado. Acontece que quando ele faz isso, quando ele restringe a sua fé, a sua visão do espírito, ele começa também a limitar a sua visão do mundo, porque estamos inseridos no mundo. Nós somos seres espirituais encarnados. Então precisamos trabalhar junto à matéria. Precisamos entender como a matéria funciona. Então o provérbio grego que diz que a mente sã deve estar se movendo num corpo sadio é mais do que verdade. Então não adianta eu tentar valorizar um e esconder o outro, porque enquanto encarnados nós precisamos das duas e compreender as duas faces, digamos assim, da nossa existência. A nossa essência espiritual, que é fundamental, a nossa realidade como espíritos, mas a nossa necessidade de entender o mundo material que nos envolve, a realidade física que está à nossa volta e que também é obra de Deus, também nos lança, nos projeta para a frente. Então, o espírito humano ele precisa evoluir em duas dimensões: verticalmente, do ponto de vista espiritual, quer dizer, alcançando o mais alto, visando o céu, por assim dizer, e na dimensão horizontal, que é a ciência que nos dá essa amplitude de conseguirmos ver mais longe, mais distante. Então, o que acontece conosco? Acontece que o grande problema é a mente fechada. O que acontece é que as pessoas ainda não estão dispostas a abrir a sua compreensão para essas duas versões importantíssimas. São duas potências que por muito tempo se digladiaram, por muito tempo se perseguiram, uma tentando atingir a outra, uma tentando sufocar a outra. Mas por quê? Então surge o Espiritismo, já na virada da segunda metade do século XIX, com Allan Kardec, com uma proposta de conciliação, uma proposta de integração. O Espiritismo surge como filosofia, a sua base ela surge como filosofia de vida, como filosofia existencial, e serve para unir a ciência e a religião, para que essas três faces da existência, filosofia, religião e ciência, possam dar ao homem uma visão um pouco mais avançada, mais completa da sua verdade, da sua vida. Então, Paulo de Tarso, ele nos dá uma grande dica. Lá no início do capítulo, Emmanuel ele cita Paulo de Tarso na epístola, em que ele fala assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Veja mesmo, antes, seguindo a verdade em caridade. Então ele nos dá a chave, o segredo para conseguirmos desenvolver o conceito da verdade no campo da existência. E a chave qual é? A caridade. Porque é essa chave, é esse mecanismo celestial, a caridade, que vai dar o tom de nobreza para a verdade. É isso que vai fazer com que a nossa atitude em relação à vida se torne realmente uma passagem para a evolução. Porque precisamos entender que o que enobrece, o que sublima a verdade
é a caridade. Então, podemos citar a epístola de Paulo aos Coríntios, quando fala que eu posso ter o conhecimento dos anjos, eu posso ter o domínio de todas as línguas aqui desse mundo, da ciência, eu posso sacrificar meu corpo, eu posso queimar meu corpo em sacrifício, em benefício da humanidade, eu posso fazer tudo isso. Mas se não houver caridade, nada disso me serve, nada disso se aproveita. Então, quando eu digo isso, essa afirmação, quando Paulo nos traz essa afirmação, é que qualquer que seja a nossa atitude na vida, e isso envolve a prática da caridade, e envolve a prática da verdade, se não houver a caridade, se não houver esse desprendimento, esse ato de amor para com o próximo, para com a vida, para com a natureza, então eu não aproveito plenamente aquilo que eu deveria aproveitar. Eu não consigo aproveitar tudo aquilo que é possível quando eu pratico a caridade, quando eu realizo a caridade. E é necessário fazer aqui um pequeno parêntese para termos ideia plena do que seja caridade. Então, a caridade, ela é uma atitude natural. Ela deve ser tão natural, tão espontânea, que nós não consigamos perceber que fizemos algo que seja caridade. Enquanto estivermos distinguindo a caridade da nossa atitude normal, da nossa atitude cotidiana, rotineira, então ainda não vamos estar efetivamente praticando a caridade. Podemos estar fazendo muitas coisas, menos a caridade. Então, enquanto ainda estivermos percebendo a diferença entre um ato, entre aspas, normal e um ato de caridade, como se fosse algo especial, algo à parte, então ainda não estaremos praticando a caridade. Só vamos estar praticando a caridade quando não estivermos percebendo que estamos fazendo caridade. Jesus nos deu a receita. Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Então, a discrição, a falta de interesse total, assim como nós fazemos quando acordamos e abrimos os nossos olhos e vamos escovar os dentes e vamos tomar nosso de jejum e vamos para o nosso trabalho, nossa escola, faculdade, etc. Essas atitudes são feitas de forma quase que mecânica, automática. Então a gente não percebe, a gente não fica calculando, eu vou para a escola, eu vou pegar o ônibus, eu vou agora almoçar, eu vou tomar água, eu vou no banheiro. Não. Essas ações são tão comuns, são tão, desde que a gente se entende como gente que a gente faz, que a gente ainda não percebe que fez. Então, a caridade ela deve ser inserida nessa mesma naturalidade. Transformar a caridade num ato comum do dia a dia. Para que aquilo que se faça de forma tão discreta, tão sutil, seja percebida apenas por Deus. Jesus também fala dessa forma. Para que Deus, que enxerga o que está acontecendo de forma escondida, possa então nos gratificar. Mas voltando para o tema, então a verdade, ela deve ser praticada agora. O instrumento que vai qualificar, que vai orientar essa busca pela verdade, ou essa interpretação da verdade, é a caridade. É a caridade que vai fazer com que a gente transforme o nosso conhecimento, que transforme o nosso entendimento moral em atos de amor. Então a conversão de uma coisa para outra, ou seja, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente domina, daquilo que a gente entende, para um ato de amor, para a transformação em um gesto de afeto, um gesto de atenção, de assistência, enfim, de caridade. Então a caridade ela vai fazer com que a gente
transforme nossa vida num ato de amor. Vai sublimar as nossas atitudes, vai sublimar os nossos conhecimentos. Isso é que é importante. Nós vamos também entender que a expressão da verdade é o amor ao semelhante. Então, a maior expressão da verdade, ou seja, a maior amplitude que a verdade pode ter em nosso nível, mesmo que não seja ainda, como falamos lá no início, mesmo que não seja ainda absoluta, é a caridade, é o amor. Então, essa verdade ela não pode ser destituída dessa necessidade de estar ligada a uma possibilidade de amar. Então, muitos termos a gente escuta por aí, e vamos tecer alguns comentários daqui a pouco, sobre verdade, que a verdade ela tem que vir nua e crua, a verdade ela tem que ser dita doa quem doer, e a verdade, enfim. Então nós temos que ter muito cuidado para que esse rompante nosso em nos tornarmos tão verdadeiros, tão sinceros, não nos transforme em pessoas agressivas, em pessoas ofensivas aos outros. Porque a verdade que machuca, a verdade que ofende, ela está em confronto com a caridade. Então, aquela atitude, por mais que ela seja justa aos olhos humanos, ela pode estar sendo contraditória aos olhos de Deus. Então, selecionamos algumas passagens, algumas frases de Jesus que nos dá uma dimensão de como Jesus ele veio nos ensinar a verdade, como Jesus enxergava a verdade. Então, a verdade, nós selecionamos 5 trechos do Evangelho de Jesus e vamos falar aqui alguma coisa. Por exemplo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. O que é liberdade? Então, a liberdade de quê? A liberdade da questão de estarmos limitando a nossa vida a um conceito muito mesquinho do que seja existir, do que seja realmente viver. Então, quando Jesus fala que a verdade, quando conhecida, ela vai nos libertar, significa que quando tomarmos conhecimento daquilo que ele trouxe, quando tomarmos consciência das dimensões que Jesus nos trouxe, então vamos nos sentir livres, vamos nos sentir amplos, plenos. Essa plenitude que Jesus pretende para cada um de nós, através do seu ensino. Então, quando tomarmos a consciência desses ensinos, vamos nos sentir maiores, vamos nos sentir livres. Livres do preconceito, livres da violência, do egoísmo. Vamos nos libertar da ambição, do orgulho, da vaidade, que são coisas que estão limitando a nossa mobilidade espiritual. Estão limitando o alcance da nossa visão espiritual. Então, esse trecho tão pequeno, mas ele contém muita coisa que pode ser apreciada, muita coisa que poderá ser desenvolvida até em outros momentos. Mas, por enquanto, podemos entender isso. A segunda passagem está em Mateus, o versículo 5, capítulo 5, versículo 17 a 18, e fala assim: porque em verdade digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Ele começou muitas expressões, muitas parábolas, muitos ensinamentos dessa forma. Em verdade vos digo. E por que ele dava ênfase à verdade?
porque ele queria reforçar junto aos seus discípulos, junto às pessoas que estavam à sua volta, que o que ele ensinava era verdade. Era um caminho, um roteiro para nós entendermos a vida de forma plena, de forma correta. Então, por isso que ele começou muitas passagens, vamos surpreender Jesus dessa forma. A terceira passagem fala: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, versículo 37. Então, o que acontece? Quando eu falo que todo aquele é da verdade ouve minha voz, Jesus então diz que ele é a expressão mais próxima da verdade aqui na Terra. Em todos os sentidos, em todas as dimensões que possamos entender. E aquele que está à procura da verdade, aquele que ele aceita a possibilidade de se melhorar, de aprender, de alcançar um nível maior, ele escuta a voz de Jesus, ou seja, ele consegue ouvir com mais nitidez aquilo que Jesus nos trouxe, os ensinos de Jesus. Isso é importante para que nós possamos entender que Jesus ele veio trazer todo um conceito de convivência social, de convivência, com um próximo, que nos dá um roteiro seguro, preciso e verdadeiro. Mais uma passagem, Jesus fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ele não está sendo pretensioso, ele não está se colocando acima ou além daquilo que ele era, não. Ele está reconhecendo publicamente a sua natureza, a sua essência. Então, nesses três aspectos, vamos nos deter apenas na verdade. Então, ele fala que ele é verdade. Ele é a verdade. Então, a clareza, a luminosidade da sua presença, dos seus ensinos, é algo assim, se nós tivermos a atenção devida para cada frase de Jesus, para cada ensino de Jesus, para cada exemplo que ele deu de vida, então nós vamos entender que estamos diante de algo revolucionário para a nossa vida e que de fato ele é a verdade. Ele está representando a verdade entre nós. E por último, nós vamos aqui falar de um trecho muito significativo para nós espíritas, que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Lá está em João 14, João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, esse trecho, ele fala justamente do Espírito da verdade. E para nós é extremamente significativo isso, nós espíritas, porque nós estamos diante da profecia, por assim dizer, de Jesus, do advento do Espiritismo, que é o advento do Espírito da verdade.
Então, nós devemos ter essa consciência, nós espíritas, que estamos diante de uma doutrina que é consoladora, de uma doutrina que ela representa para o mundo uma revelação divina. Ela é a terceira revelação de Deus aos homens, e nós somos responsáveis pela divulgação disso. Isso é que é importante. Nós espíritas, nós somos representantes da doutrina pelo mundo. A influência da doutrina espírita no mundo se dá através do nosso comportamento, através da nossa postura diante da vida. Então, é muito importante termos essa percepção de que nós espíritas, abraçando a doutrina com sinceridade, com verdade, nós vamos estar assumindo, diante de Deus, diante do mundo, diante da vida, um compromisso, uma responsabilidade muito grande, porque está em nossas mãos a propagação dessa doutrina. Ela não se dá apenas nos livros, nos filmes, nas peças de teatro, nas músicas, não. O principal meio de divulgação da doutrina espírita é a nossa atitude, é o nosso modo de viver. Então, é muito importante, é muito sério isso, que tem em nossas mãos esse compromisso de divulgação da doutrina, divulgação dos ensinos de Jesus. Quando ele fala do advento do Consolador, ou seja, quando ele promete de que o Consolador vai nos fazer lembrar de Jesus, lembrar de suas palavras, lembrar de seus ensinos, é porque naquele momento em que surge o Consolador, em que surge a doutrina, a humanidade estava esquecida desses conceitos. Mesmo aqueles que estavam envolvidos nos conceitos religiosos tradicionais das igrejas, do formalismo que estava dominando a igreja, e então as pessoas, mesmo frequentando as diversas religiões cristãs, elas estavam esquecidas da essência, estavam esquecidas da verdade que Jesus trouxe. Então é nesse momento que é importante focalizar o advento do Espiritismo no mundo. Como falamos lá no início, o Espiritismo surge como um aliado poderoso das religiões, como um aliado poderoso das ciências. Ele vem fornecer ao homem ferramentas que ele não dispunha naquela ocasião. Então, aquele que está diante da doutrina, ele dispõe de uma gama de recursos para poder realizar um trabalho espiritual, um trabalho realmente importante aqui na Terra. Porque ele passa a enxergar, porque o espírita ele passa a enxergar melhor, mais distante a realidade. Ele entende a dimensão espiritual. Ele sabe que a vida aqui na Terra é uma passagem, é transitória. E com isso, muitas coisas que ele dava valor antes, perde esse valor. Por quê? Porque ele passa a realmente valorizar aquilo que é importante para seu espírito, aquilo que é importante para a sua essência, para a sua continuidade após a morte, para a sua essência. Isso é que é importante. Então, o Espiritismo, ele nos fornece isso, ele nos dá essa amplitude em relação à vida, em relação à verdade. Eu queria aqui contar uma historinha que eu ouvi muito do meu avô. Então, essa passagem em que José e Maria eles fogem para o Egito com Jesus, ainda recém-nascido, essa passagem está em Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 23. É uma passagem que ele lá narra
que Jesus ele foi salvo lá do sacrifício, porque Herodes ele teve um plano sangrento, um plano horrível, em que ele pretendeu matar todos os recém-nascidos daquela época, todos os meninos recém-nascidos da época, para poder não ter com quem competir. Ele imaginava que o Messias, tão narrado nas Escrituras, iria tirá-lo do poder enquanto rei e iria assumir o trono de Israel. Então iria destituir Herodes do seu conforto, da sua opulência. Então ele teve o plano de matar todos os meninos nascidos naquela época, para então exterminar o seu concorrente, o seu possível concorrente. Então fala-se na Bíblia que um anjo adverte José e Maria, e por orientação desse anjo eles vão até o Egito, passar uma temporada por lá, até que a ameaça fosse cessada, até que Jesus pudesse crescer em paz lá no seu local de origem, lá em Belém, né, em Jerusalém e tudo mais. Então, essa é a versão oficial, digamos, a versão que todos conhecem. E meu avô conta uma versão dentro dessa versão que é muito interessante. Eu escutei isso muitas vezes quando criança, e eu gostaria de compartilhar com vocês dessa versão do meu avô. Ele fala que quando Maria e José receberam essa indicação do anjo de fugir para o Egito, eles questionaram o anjo. Disseram assim: e como é que nós vamos passar pelos guardas? Porque eles vão estar bloqueando as saídas da cidade. Então, como é que nós vamos passar por eles? E a resposta do anjo foi interessante. Ele disse: vocês vão passar usando a verdade. Falem a verdade, não mintam. Tudo que lhe perguntarem, respondam de forma verdadeira. E dessa forma vocês vão passar e vão sair intactos aqui da cidade. E José, principalmente, ficou muito inseguro com isso, porque ele ficou imaginando que seria algo muito ameaçador, muito arriscado dizer a verdade naquele momento. Mas como a orientação foi essa, então eles seguiram a orientação e foram lá. Quando chegaram na barreira da estrada, que estava ali selecionando quem passava, investigando, aquela coisa toda, então se aproximaram, os soldados se aproximaram de José e Maria. Jesus estava dormindo dentro de um cesto no burrinho que eles estavam levando consigo. Então o guarda perguntou para eles: o que é que vocês têm nesse cesto aí, nesse burrinho? E José, muito temeroso, né, muito receoso da consequência do que ia falar, mas ele foi até o fim, pela orientação do anjo. Então ele fala: nós temos nosso filho recém-nascido, é um menino que está dentro do cesto. Então os guardas começaram a sorrir, começaram a rir muito, acharam aquilo muito engraçado, porque estava na cara que não era um menino, porque se fosse, eles não iriam dizer, naquela ocasião em que estavam matando crianças. Aí o guarda riu muito, bateu no ombro de José e disse para eles passarem, seguissem viagem em paz, porque com certeza eles estavam indo fazer lá alguma coisa de comércio. E José e Maria ficaram muito aliviados, e eles ficaram lá rindo, acharam muita graça dessa resposta que José deu ao que eles questionaram. Então é importante nessa história, que eu imagino, desde criança eu fico imaginando a moral dessa história, é que a verdade, ela tem muito poder. Ela consegue vencer, romper barreiras. Se naquele momento José tivesse dito que era uma fruta
que fosse carga, alguma carne, alguma coisa, eles iam, não, então abra aí porque eu quero verificar. E iam flagrar Jesus lá. Então, a verdade, ela era tão plena, tão luminosa, que era absurda para os guardas. Eles não conseguiram entender que a versão da verdade fosse aceitável, compreensível naquele momento. Era totalmente absurdo para eles. E foi dessa forma, então, segundo meu avô conta, que Jesus chegou no Egito ileso. Queremos, então, aproveitar esses momentos derradeiros do nosso encontro aí, para falar de algumas coisas envolvendo a verdade, alguns conceitos, algumas ideias importantes para refletirmos em torno da verdade. Primeiro, nós estamos vivendo um mundo de tecnologia. Então nós estamos aí com rede social, a internet, que é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, que pode e deve ser utilizada para divulgação da verdade, divulgação dos ensinos de Jesus, a divulgação da ciência, enfim, a aproximação das pessoas, o relacionamento mais aproximando as pessoas que estão distantes, enfim, a tecnologia da internet é fantástica. Contudo, nós devemos estar atentos aos chamados fakes, que são notícias falsas, notícias mentirosas. Muito importante, porque a doutrina espírita, o movimento espírita não está imune a esse fenômeno das fake news da internet. Não estamos imunes a isso. Então devemos estar muito atentos, muito. Surgiu uma mensagem psicografada por Chico Xavier na época, que é uma coisa inédita, ele fez na época, estava lá numa gaveta, e aí os seus amigos encontraram hoje, e ele fala de uma cura, de uma doença que ia surgir, as pessoas já associam isso com a epidemia da coronavírus, e aí começa toda uma fantasia em torno de algo que nem sempre é verdade. Então nós devemos estar muito atentos às mensagens que chegam. Foi ditada por um espírito. Veio através de Divaldo Franco, veio de Ivone Pereira, veio de médio tal, médio A, B e C. Muita atenção, porque podemos estar sendo alvos de mentiras absurdas, de falsidade, de coisas perigosas que podem nos levar a uma ação errada, ao abuso. Muitas vezes as pessoas podem estar usando de má fé e pedem apoio, fazem uma campanha. Então nós devemos estar muito atentos, porque em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, muita coisa errada já foi feita na história da humanidade. Já se matou, já se roubou, já se fez muita coisa errada, criminosa, ao longo da história em nome da fé. Então nós devemos ter muita atenção, temos acesa em nós, a dúvida, o bom senso. Nós devemos criticar, devemos pesquisar, devemos questionar, para que esses filtros funcionem em favor da verdade. Porque se for verdade, nada disso vai fazer mal. A minha dúvida não vai fazer mal, o meu questionamento não vai fazer mal, a minha crítica não vai fazer mal, a minha pesquisa não vai fazer mal. Então, devemos pegar aquela notícia, aquela informação, aquela mensagem, aquele livro, sei lá o quê, e devemos filtrar, devemos fazer um trabalho de análise. Ao invés de aceitarmos, porque foi Chico que assinou, foi Emmanuel, foi Divaldo, foi Joana de Ângeles. Então, ao invés de elegermos já como verdade aquilo, devemos fazer o recuo e duvidarmos. Não vai ser ruim. A verdade, ela vai triunfar. De uma forma ou de outra, a verdade triunfa, ela vence. Agora, é preciso que nós estejamos preparados para isso. Preparemos nosso espírito
para a verdade. Então, o conhecimento, ele deve ser sempre ladeado pelo bom senso. Não basta conhecer, não basta ter lido muito, não basta você ter 30, 50 anos de espiritismo. Nós temos que ter o bom senso constante. Era isso que caracterizava muito bem o caráter, a personalidade de Allan Kardec, que foi chamado com muita propriedade como o bom senso encarnado. Porque Kardec, ele era teimoso, ele duvidava das mensagens. Muitas vezes, para ele aceitar uma resposta dada pelos espíritos, ele fazia a mesma pergunta várias vezes, de várias formas, tentando realmente chegar na verdade. Ele era insistente, ele era até chato, como as pessoas chamam por aí. Então ele não confiava de imediato na primeira mensagem que chegava, não. Ele fazia todo um trabalho que ele chamou de controle universal. Então ele confrontava as mensagens que chegavam até chegar realmente na verdade, até chegar na versão verdadeira daquele conceito. Então muita coisa ele desprezou, muita coisa ele não registrou, porque ele percebeu que era engano, que era fantasia, que era mentira, que era uma tentativa até de prejudicar a doutrina. Então nós devemos ter em nós, nós que somos herdeiros do esforço de Kardec, do esforço de todos aqueles que lá na França de 1865, que possamos entender que esse esforço que chega até hoje, até nós, possa então ser valorizado, possa ser utilizado de forma segura e não deturpado e não contaminado com mentiras. Existe uma outra história aqui que eu queria narrar para vocês, também em torno da verdade, que fala sobre um rei que possuía um nariz muito grande. Era algo que se destacava na sua face. Então, esse rei, que tinha um nariz bastante proeminente, ele queria fazer um retrato dele, né, uma pintura, um retrato da época. E o primeiro que chegou para fazer a pintura, ele quis fazer o retrato fiel à fisionomia do rei. Então ele pintou o rei como ele era. O rei olhou para a tela, não gostou do resultado da pintura e mandou punir aquele artista, porque ele estava ofendendo a sua beleza. Ele se achava muito bonito. O segundo pintor, ele fez um retrato, sabendo que o primeiro foi punido, porque retratou o rei de forma realista. Então ele já faz uma versão da pintura modificada. Ele reduziu o tamanho do nariz, ele fez aí um trabalho, um make do rei mais bonito, né? Ele trabalhou ali, né, como se fosse um CorelDRAW, né, da época. Então, ele trabalhou, ele maquiou o rei de uma forma fantasiosa. Quando o rei olhou, percebeu que não representava a sua expressão, a sua verdadeira expressão, também mandou punir esse artista porque estava mentindo para ele. Então, o primeiro falou a verdade de forma dolorosa, digamos assim, e o outro falou a mentira, mandou punir. O terceiro artista que chegou para esse desafio soube da história dos dois anteriores. Então, o que ele fez? Ele fez o rei de forma a realçar uma qualidade do rei. Ao invés de fotografar o rei, o rosto do rei, ele colocou o rei numa situação que ele era muito famoso como caçador. Então ele colocou o rei numa pose, numa expressão em que o rei estava flexionando um arco e flecha. Ele estava, né, imprimindo esforço. Ele estava ali naquela cena prestes a arremessar sua flecha na caça, e uma das mãos que estava puxando a flecha encobria
parcialmente a face do rei, justamente na região do nariz. E dessa forma, o nariz não aparecia plenamente, mas ficava ali meio que escondido por trás da mão do rei. Mas a pose do rei, muito heróica, muito bonita, diante daquela cena da natureza e tudo mais, e o rei achou fantástico. Mandou dar um prêmio a esse pintor e mandou, né, dar a ele uma gratificação, elogiou e tornou-se, inclusive, o pintor oficial lá da corte. O que nós podemos tirar dessa história? Podemos imaginar que existem formas de falar a verdade. Como dizíamos lá no começo, que tem muita gente que fala, eu tenho que falar a verdade, doa a quem doer. Eu tenho que falar a verdade porque, olha, eu vou ser verdadeiro, eu vou falar isso para você, aguente, porque eu vou falar a verdade. Mas será que a natureza da verdade, o propósito da verdade é magoar, é ferir, é perturbar, é ofender? Será que a verdade não seria para orientar, não seria para engrandecer, valorizar a pessoa? Será que ao revelar um fato, por exemplo, íntimo de uma pessoa, mesmo que seja verdade, mas que seja uma situação particular dela? Kardec questionou isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É lícito revelar algo que só está prejudicando uma pessoa? Só prejudica aquela pessoa de quem eu vou falar? É lícito? A resposta é não. É verdade, mas por que eu vou divulgar isso? Qual o objetivo de eu divulgar algo que seja particular de uma pessoa? Algo que seja da intimidade dela? Qual a vantagem disso? Então Kardec, ele questiona os espíritos e eles falam que não. O nosso dever é chegar próximo àquela pessoa que está errando, que está falhando, que precisa de orientação e passar para ela uma alternativa melhor de vida. Ao invés de ofendê-la, ao invés de espalhar para o mundo a verdade sobre ela. Então, a verdade tem essa característica muito importante de ser reveladora, de ser algo de conhecimento, algo que seja para melhoria das pessoas. A verdade não pode ser deformada, digamos assim, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição, pela nossa primitividade, pela nossa ignorância. Então, falar a verdade necessário é. Mas de que forma vamos falar? De que maneira nós vamos expressar essa verdade? Isso é que é importante. Devemos falar? Devemos. Sempre, sempre. Kardec, ele fala isso muito. É preferível, ele disse isso, é preferível rejeitar 1000 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, aceitar mentira nunca. Devemos, inclusive, até é preferível rejeitar a verdade do que aceitar a mentira. Contudo, devemos entender o que é a verdade. De que forma essa verdade vai chegar até aquela pessoa? Será que realmente eu vou ajudá-la? Eu vou estar sendo realmente um seguidor de Jesus como verdade? Eu vou estar seguindo a doutrina espírita? Eu vou estar sendo verdadeiro no meu conceito como espírita, como cristão? É importante isso. Será que aquilo que eu estou falando reflete a verdade em relação ao que Jesus falaria? A minha atitude reflete o que Jesus faria? É muito importante termos esses questionamentos que são filtros de atitude. Se cada vez que fôssemos falar, fôssemos agir ou pensar, passasse por nossa mente essas perguntas, será que estou fazendo o que é certo? Será que isso que eu vou falar, embora a verdade, é verdade, aquilo que eu vou falar é verdade, mas da forma que eu vou falar, a quem eu vou falar, será que isso vai representar a verdade? Isso não vai ser uma ferramenta de ódio, uma ferramenta de desespero, uma ferramenta de desunião, de mágoa, de dor? E por quê? Eu devo ser um instrumento disso. Eu devo ser um instrumento
da paz, como dizia Francisco de Assis. Eu devo ser um instrumento da paz de Deus aqui na Terra. E dentro das ferramentas da paz que Francisco de Assis cita, a verdade está inclusa. Eu tenho que lutar pela verdade, mas de forma a dar a ela o realce da caridade, como dizia Paulo. Eu devo dar à verdade a utilidade do amor, da fraternidade. Não esquecer que o ser humano precisa disso. Ele carece hoje de amor, ele carece de realmente acender dentro de si a sua essência espiritual. Deixar de ser um robô, uma máquina, um aglomerado de células, para ser um espírito de fato, agindo como espírito, pensando como espírito, reagindo e sentindo como espírito. Isso que é verdade, isso é verdadeiro. Bom, chegamos na nossa apreciação, no nosso limite temporal, digamos assim. Agradeço de coração, agradeço de alma a oportunidade de ter falado com vocês, todos e todas. Espero que estejam bem, com saúde, se cuidem, sigam as orientações da ciência, por mais fé que a pessoa tenha, dentro dessa fé existe a verdade científica, então vamos respeitar essa verdade, vamos seguir as orientações dos cientistas, dos pesquisadores que estão lutando em seu turno pela libertação da humanidade do jugo dessa pandemia. Então vamos em frente, que Jesus ilumine cada uma que estão aqui presentes. Agradeço mais uma vez a oportunidade, que Deus ilumine vocês. Espero encontrá-los em breve, não mais de forma remota, mas se Deus quiser, quando tudo isso passar, nos encontrarmos pessoalmente para nos conhecermos um pouco mais. Já conheço algumas pessoas daí, dentre eles o Eduardo Moura. Então, um abraço a todos, sintam-se abraçados. O desejo que eu sinto, que eu tenho aqui nesse momento, é que todos estejam bem, felizes, com saúde, protegidos. Que Deus ilumine a cada um de nós nesse instante. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.